Boa noite. Bem-vindos ao último dia do ciclo de estudos sobre Egito Antigo. Meu nome é Fernanda, sou professora aqui da UFOB, para quem não conhece. Queria agradecer a presença de todos vocês e queria dar alguns avisos. Quem não assinou a lista de presença, ela está aqui fora. Para ganhar o certificado tem que assinar. Quem só veio um dia vai ganhar o certificado de 3 horas. Quem veio todos os dias vai ganhar um certificado de 9 horas. Ele vai ser enviado ao e-mail de vocês. E nesse último dia, o tema que nós vamos tratar será sobre as múmias do Egito, sobre essa questão do antiquarismo e da pesquisa científica, que a Márcia vai trabalhar e que possivelmente vai desenvolver no doutorado dela, essa temática, se tudo der certo. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Esse foi um evento que teve uma participação massiva da comunidade estudantil. Quem liderou as inscrições foi o pessoal do BI de Humanidades. Então, agradecimento ao pessoal do BI. E queria chamar... nós contamos com 178 pessoas inscritas nesse evento. Então, como as inscrições são presenciais, nós tivemos 178, até o momento eu não acompanhei a última contagem, pessoas que participaram desse momento. Então, eu queria chamar a Márcia Jamile para poder iniciar a sua fala. Está melhor. Estou esperando, gente. Tá melhorzinho. Assim eu penso em voltar para Barreiras. Bom, infelizmente esse é o nosso último dia, ainda caiu numa sexta-feira à noite. Então sabe o que isso significa, né? Bom, já pode passar. Eu acho que vocês já sabem que a morte é um fato, né? Eu espero que saibam disso. E a questão da morte, eu resolvi abordar esse tema agora, levar adiante esse tipo de pesquisa, porque como a morte é um fato, claro que ela também repercute na arqueologia. Afinal de contas, esse evento da morte acaba criando cultura material. E ao longo dos séculos, as sociedades têm visto a morte de modos diferentes, com familiaridade, como um fato da natureza, como a morte do outro, com invisibilidade. Ou seja, familiaridade é você se sentir mais próximo da morte. E a morte do outro quando você abre um jornal e tem um indivíduo lá caído, mortinho da Silva, você está assistindo à morte dele. Esse é o fato, né? E isso varia de sociedade para sociedade. No Japão, tem esse lance mais familiar. O morto, ele não está de fato morto. Ele tem esse novo status social, só que ele ainda faz parte da família. E é representado em um altar familiar. É tanto que quando houve aquele maremoto, aquele tsunami, que devastou algumas cidades do Japão, as pessoas se sentiram mais tristes em ter perdido esses altares, porque significava seus antepassados, do que a casa em si. Só para ver como a questão da morte é tão importante para eles, como de fato uma passagem. Aqui são múmias de Papua Nova Guiné. É outro caso de familiaridade com a morte. Aqui são múmias naturais que hoje nem tanto, eles estão tentando retomar isso, né? Porque houve toda uma questão de colonização e eles passaram a ser sepultados, mas eles estão tentando trazer essa tradição da mumificação. Aí aqui, nesse caso, são os mortos da aldeia que são colocados, né, espero que tenham voltado com isso, em um paredão bem em frente à vila para poder ver os vivos. Para ver os vivos. E os vivos sempre vão visitá-los para limpá-los, para vesti-los, para pintá-los, para ver também como a morte é vista de uma forma diferente nessa sociedade. Ou seja, a pessoa não está morta de fato, ela está ali presente, sua alma também está presente, ela só não pode falar com você. Aqui é o Dia dos Mortos no México. É levemente parecido com o nosso, né? Que a gente vai aos cemitérios para visitar a sepultura dos nossos entes queridos, mas lá eles fazem grandes festas, porque de fato eles acreditam que vão sentar lá para conversar um pouquinho com os seus antepassados. Também no México, o caso de La Santa Muerte, que é uma santa
que tem o intuito de proteger a pessoa, porque na visão deles, como a morte ela vai acontecer de qualquer forma, então é o poder máximo. Essa santa, só por curiosidade, ela não é aceita pela Igreja Católica. E claro que no Egito não poderia ser diferente, né? No Egito Antigo, a morte era esse evento que estava muito próximo na sociedade. E é tanto que a arqueologia egípcia é extremamente funerária, porque nós encontramos muitos remanescentes funerários, mais do que de cunho cotidiano, justamente porque eles esperavam que os túmulos durassem para sempre, não suas casas. É tanto que os túmulos, as casas, elas eram feitas de barro, então desapareceram. Mas os túmulos não, muitos estão aí ainda. Bom, mas vamos lá, né? Vamos voltar para o nosso tema. A morte, ela não é só um evento biológico, ou seja, não é só a pessoa morrer, tal, todo esse evento biológico que acontece com o corpo, que é a falência dos órgãos e tal. Ela é um fenômeno social. E como tal, ela só podia. E como tal, ela repercute em cerimônias, rituais de carpideiras, que carpideiras no Egito são aquelas mulheres que realizam o ritual do choro para lamentar a morte. Eram mulheres que eram pagas para isso, não eram nem familiares. Músicas. E o falecido ganha um novo status social, que é o estado de morto. Mas não só isso. No Egito, por exemplo, ele poderia ser divinizado? Ele poderia ganhar um novo status social, porque o familiar poderia investir mais. Ele poderia, sim, não ter tido muita coisa em vida, mas se ele tivesse juntado muitos bens, o familiar poderia fazer um túmulo para ele. Ou seja, ele era pobre em vida, mas na morte ele já tem uma coisinha a mais. Fora que no faraônico, a morte era vista só como uma outra fase da existência da vida. Tanto que na nossa sociedade ocidental, algumas crenças ditam que nós temos uma alma. No Egito eles tinham várias almas. Não vou nem listar aqui porque a metade nem lembro mais. Bom, é a próxima etapa, para uma jornada para o submundo, e aonde entra o livro dos mortos, que provavelmente vocês já ouviram falar. Tem o livro da vaca, tem o livro para sair, o livro dos mortos sair da luz. Tem vários e vários livros. Tem o texto das pirâmides e o texto do ataúde, que são manuais que ajudam o falecido a realizar essa passagem. Só que, quando você fala em cultura material, em artefatos, e saindo desse lado do fenômeno social e que às vezes gera um objeto, nós temos algumas coisas utilizadas no Egito que ajudam nessa passagem. Que além dos textos, claro, que além dos vasos canópicos, que além dos amuletos, são as múmias, que é o tema dessa minha palestra. Nós não sabemos os motivos que levaram os antigos egípcios a mumificar. Existe uma sugestão, e tem a ver com as múmias pré-dinásticas, que são múmias da pré-história egípcia, né? Nesse caso aqui é a Ginger, ela tem um apelido, sim. A Ginger, ela é uma múmia natural. E tem outras desse tipo que foram encontradas no Egito. Fora que tem o chacal, um animal endêmico do Egito. E ele é um animal carniceiro. Então, foi por analogia, como uma suposição que, como temos o chacal, que é representado pelo deus Anubis, que é o deus das necrópolis, e temos as múmias naturais, alguns egiptólogos começaram a sugerir que a mumificação se deu porque esses chacais, que são animais carniceiros, começaram a desenterrar as múmias. Então, eles deduziram que as divindades queriam que as pessoas mumificassem uns aos outros, para poder ingressar no além. Essa é uma suposição muito aceita, mas a gente não sabe se é a realidade. E as múmias, para variar, como muitos elementos do que eu apresentei aqui essa semana, elas foram vítimas da egiptomania. Essa imagem aqui é interessante, porque é um convite para desenfaixar uma múmia. Não sei se todos estavam aqui no início da semana, mas era comum no Egito os exploradores europeus irem lá
e pegar artefatos e levar para a Europa. E não eram só exploradores, também tinham pessoas ricas que pagavam para ter múmias. E essas múmias eram levadas para suas casas e eram feitos convites como esse para desenfaixá-las em eventos para os amigos. E assim, às vezes, quem conseguisse pegar um artefato podia levar para casa. E era assim que as múmias eram tratadas, como uma curiosidade, como um elemento exótico, como uma brincadeira. Tem essa imagem aqui que eu trouxe para vocês para ilustrar um pouquinho mais. Tem várias imagens desse nível, assim, que era de fato que eram vistas múmias, só como curiosidade. Outro exemplo, essa foto é para mostrar para vocês que também no século passado isso ocorria. E, inclusive, ocorria o comércio de múmias para fins medicinais. Dentro desses potes eram colocados pó de múmia, que a pessoa poderia ingerir ou passar na pele, porque acreditava que, como um objeto vindo do Antigo Egito, poderia curar para males diversos. E era bem popular, isso era vendido em farmácia. Agora, quem tinha coragem de colocar isso? E, claro, a maldição da múmia. Aí é uma nota de jornal falando sobre um senhor, um aristocrata, que acabou se matando por conta da maldição de Tutancâmon. Mas, assim, a maldição do Tutancâmon, ela é interessante porque foi naquele lance de que, como o Lord Carnarvon... Eu vou até explicar, não sei... Quem é que não esteve aqui na segunda-feira? Tá, então eu vou explicar. Quando a tumba de Tutancâmon foi descoberta em 1922, tinha o patrocinador da pesquisa, o Lord Carnarvon, que meses depois acabou falecendo. Só que ele tinha dado os direitos para falar do assunto para somente um jornal inglês. E os outros tinham que pegar as informações desse jornal e assim ia. Ou seja, não tinha exclusividade. Então, quando ele morreu, começou algumas conversas de que ele teria morrido por conta de uma maldição. E isso foi se perpetuando porque o pessoal achou, é mais interessante falar de uma maldição do que uma descoberta. E por isso, qualquer pessoa que morresse, que tivesse levemente próximo a alguém que trabalhou na tumba, já estava na lista da maldição. E o engraçado é que a lista da maldição está crescendo até hoje. E, claro, a maldição de Tutancâmon acabou... Esqueci a palavra. Dando origem aos filmes de terror, como o do Boris Karloff. Foi o filme que pôs ele no mapa de Hollywood com a franquia Múmia. Esse é o primeiro filme. Bom, o senso comum tende a ver as múmias como curiosidade, até hoje, infelizmente. Só que elas possuem um caráter elucidativo. Elas são registros dos procedimentos funerários, afinal, quando você analisa uma múmia, você tem uma leve ideia de como eram realizados esses rituais dos próprios indivíduos, porque você fica sabendo o sexo biológico dele, fica sabendo idade, como ele morreu. São marcadores culturais, porque se você faz a autópsia de uma múmia, pode ver como era o cabelo dela ou a peruca dela. Além da história do próprio sítio. Vou explicar mais adiante por quê. E é por isso que elas devem ser analisadas com o seu entorno, com o seu contexto arqueológico. Isso é extremamente importante, porque ao longo da história da arqueologia egípcia, a gente perdeu muita informação porque as múmias, e não só na arqueologia egípcia, na arqueologia brasileira é assim também. Alguns pesquisadores tendem a pôr em um outro nível os achados biológicos, no caso as múmias, os esqueletos, enquanto que o resto do sítio é analisado separadamente. Mas isso não pode acontecer, tem que ser tudo interpretado no mesmo âmbito. Então imaginem trabalhar em Tebas. A cidade de Tebas foi uma das capitais do Egito, tá? Imagine trabalhar em Tebas e analisar somente a arquitetura de uma tumba e excluir os elementos biológicos. Então você não vai ter dados sobre a alimentação, porque na tumba você pode encontrar aparatos funerários que vinham com a alimentação deles, e no Egito e aqui no Brasil é possível encontrar isso. Além dos propólitos,
que são as fezes de múmias, isso dá para analisar também, ver o tipo de alimentação e doenças, dados sobre doenças, dados sobre intervenções humanas ou dos demais animais, que são as bioperturbações, no caso dos animais, que é o famoso caso do tatu, que entra no sítio. No Egito, o mais normal são os burros. O que tem de história de burro que encontra sítio arqueológico, vocês não têm nem ideia. Janine, pode fazer pergunta agora? Pode? Como assim fezes de múmia? A mão da moto, ela vai ao banheiro mesmo? Como assim? Bom, Como fezes de múmia? ela não pode ir ao banheiro porque tem que desenfaixar. Pior piada é, tudo bem. É que assim, quando as múmias, claro, elas não tiveram tempo de ir ao banheiro porque morreram antes. Oi, tristeza. Mas algumas ainda é possível tirar do reto o número 2. Não é o trabalho mais bonito, mas infelizmente é útil. Infelizmente, porque tem que pegar não tá certo. O que está sequinho é paleontológico. Já viu? Aí esse sim vira pedra. Eu tive ainda assim nojo de tocar, mas enfim. Não que eu tenha tocado em Acropólito, eu vou deixar claro que eu não pego em cocô, tá? Não pego nisso. Tô brincando, gente, mas ele tá cascudo como uma múmia. Pode passar? Sim. Aqui é o Vale dos Reis, é um famoso sítio arqueológico do Egito. Então, assim, só para contextualizar vocês, o Vale dos Reis é conhecido como a necrópole dos faraós e de algumas rainhas, tal. É porque tanto faraós como altos funcionários e algumas rainhas poderiam ser encontrados no Vale dos Reis. Então, o nome é mais ilustrativo. E as pessoas acham que era só o que ocorria era só um cemitério. Mas não, foi descoberto que aí o pessoal fazia manutenção por conta das enxurradas, o pessoal limpava as tumbas, tinham os guardas, tinha toda uma vida ocorrendo no Vale dos Reis. E isso só foi descoberto quando começou a se analisar o Vale dos Reis como um todo, e não somente as tumbas e o que tinha lá dentro. Ou seja, só para vocês entenderem como é importante se estudar o contexto arqueológico, e não nada isoladamente, ou você tirar um artefato do local, levar para outro e analisar daqui a 15 anos, como acontece em vários lugares. E no caso das múmias, do ponto de vista biológico e arqueológico, claro, é importante que o pesquisador tenha conhecimento de tafonomia, porque ele entenderá por que, no caso de múmias, ela se conservou ou não. E tafonomia, de forma simplista, é o estudo das leis do enterramento, desde o momento da morte até o resgate do corpo. Ou seja, assim que o professor Bruno morre, já começa o processo tafonômico, começa a ter a mudança biológica do corpo, vai os familiares, enterram ele, tá? Passam 3.000 anos, ele vira uma múmia, e então o arqueólogo estuda. E, inclusive, quando o professor Bruno estiver dentro de um museu, ainda está ocorrendo o processo tafonômico. Tá vendo como é ilustrativo usar o professor? Alguns alunos chegaram até a sorrir ali. Estão reprovados. Ou seja, também fala sobre a história da formação do sítio. No caso, se vou trocar o professor José. Se o professor José morre, vira uma múmia, mas de repente a múmia começa a perdi a palavra. Sim, acelera a decomposição da múmia, porque múmias também entram em estado de decomposição. Aliás, múmias estão em frequente estado de decomposição. Cabe a nós, arqueólogos, museólogos, cuidarem para que ela não degrade tão rápido. A mesma coisa com alguns outros objetos arqueológicos. Pode ir? Tá. Como é que é? Ninguém sorriu quando falou que não ia degradar, que é para cuidar para não degradar. Pois é, vai todo mundo aqui virar pó. Faz parte do ciclo. Faz parte do ciclo. Alguém assistiu aí o Rei Leão, viu? Digo mesmo, também sou fã. Tá, mas vamos lá entrar na arqueologia funerária. Por que eu estou usando arqueologia funerária e não bioarqueologia aqui? Bioarqueologia trata
do estudo dos corpos humanos e de alguns dos outros animais no contexto do sítio arqueológico. Porque a arqueologia funerária, que também é chamada de arqueologia da morte ou arqueologia das práticas funerárias, não estuda somente o corpo e a sua degradação biológica, estuda também o contexto social em que aquela pessoa que um dia esteve viva, sorrindo, beijando sua esposa e brincando com os amigos, viveu. E como a arqueologia é indiciária, ou seja, ela precisa de indícios para funcionar, é muito importante mesmo que se faça o maior esforço para que se pegue todo tipo de informação acerca daquele sítio onde aquele corpo foi encontrado. Aí, no caso das múmias, tem várias formas de se fazer isso, somente com a múmia, no caso, que é a autópsia, o raio-x, tomografia, DNA, análise do aparato funerário. Aí, como nesse caso aqui, essa mulher, a Margaret Murray, é uma das pioneiras no estudo de múmias. Só que no caso dela, ela não ia a sítio, infelizmente. Ela tratava somente do corpo que era enviado até ela. Aí, isso aqui é o tipo de autópsia que é realizada em múmia. Que, assim, era levada a múmia até o pesquisador e o pesquisador desenfaixava, indo contra aquele lance de se abrir a múmia enquanto estava no meio de uma festa. Aqui é totalmente acadêmico. E essa prática é realizada até hoje. Não é muito indicado, porque tem como fazer a tomografia para não ter que abrir a múmia, já que múmias fechadas são cada vez mais raras agora. Mas depende da pergunta que o pesquisador quer fazer, o que ele quer encontrar, qual o tipo de resposta que ele quer. Por exemplo, se for uma múmia que está bem embaladinha, ele pode abrir para tentar ver o tipo de tecido que foi usado para enrolar, uma coisa que não é possível ainda ver em tomografia. Ou então ver o tipo de cabelo, que também se confunde muito na tomografia, e assim vai. Mas esses são casos muito excepcionais. Embora algumas pessoas fiquem à torta direita fazendo autópsia. Aí aqui é um caso de uma tomografia que foi realizada, eu acho que nos Estados Unidos. E a imagem é muito boa. Aqui eu acho que é o ataúde de uma cantora de amor, não tenho certeza. E aqui é outro exemplo de como a tomografia pode ser utilizada. Essa aqui é a tomografia do faraó Ramsés III. Foi graças a ela que foi possível saber que, de fato, o faraó Ramsés III tinha sido assassinado. E o mais interessante, os pesquisadores descobriram que ele morreu, uma das formas da morte dele, porque ele foi assassinado por várias pessoas, dizem alguns pesquisadores, eu não sei porque eu não li a tomografia inteira, com um corte profundo na garganta. E para que o corpo dele fosse regenerado no além-vida, foi colocado o olho de Horus bem ali, onde está apontando. Aí aqui é a imagem do olho de Horus de frente e dá para reconhecer por conta do formato dele. Eu trouxe aqui alguns exemplos. O olho de Horus, esperava-se que ele regenerasse para a próxima vida, né? Então, fazia parte da crença. Isso entra na arqueologia funerária, assim como os vasos canópicos. Esses são alguns exemplos do que pode ser encontrado no aparato funerário, mas tem muitas coisas. Se eu fosse falar tudo, a gente ia ficar aqui até as 3 da manhã. A arqueologia funerária não está preocupada somente com a causa da morte, com o sexo do indivíduo, idade, etc. Quer saber sobre todo o contexto social daquele indivíduo. Eu estou falando isso para que vocês guardem na cabecinha de vocês. E isso porque estudar a morte implica estudar a cultura material remanescente, de túmulos, monumentos, e eu puxei aqui, manutenção da sua memória, porque quando você olha um cemitério católico, por exemplo, você vê todo aquele aparato, então aquilo ali é para preservar a memória do indivíduo. Uma coisa que está diminuindo cada vez mais por conta da cremação, por conta dos gaveteiros. O entorno do sepultamento é muito importante, e claro, né, as múmias. Apesar da ampla cultura funerária do Egito, trabalhar com arqueologia funerária no país, infelizmente, é estudar a cultura funerária dos ricos, porque para você pagar por uma múmia, isso aí era muito caro mesmo. É tanto que agora que as pessoas, alguns pesquisadores, estão se empenhando cada vez mais em analisar os ossos das pessoas mais pobres, que é onde entra aquela nossa discussão sobre gênero. E o termo múmia,
ele não é egípcio, ele é um termo persa, que define resina betuminosa. A gente não sabe como o objeto, a múmia, era chamada no Egito. Então é uma influência que veio de fora. E não é que a múmia fosse feita com resina betuminosa, é que os primeiros pesquisadores começaram a associar a cor preta da múmia com a resina, mas a resina egípcia é totalmente diferente do betume. E nós separamos as múmias, independente se do Egito, do Brasil, e sim, a gente tem múmia aqui no Brasil ou outros lugares, de duas formas, que são as naturais e as antrópicas. As naturais são aquelas que foram feitas graças a intervenções da natureza. Por exemplo, um lugar seco, como o Egito, cria múmias naturais. Ou um local com muito calcário pode criar múmias naturais. Uma pessoa que morreu de disenteria pode criar uma múmia natural, se ela for bem magrinha. Isso é verídico, eu não estou brincando não. E as antrópicas são aquelas que foram feitas pelos humanos. E as antrópicas são consideradas artefatos por conta disso, porque tem a intervenção humana. E também são considerados alguns elementos durante a pesquisa, além do raio-x, a tomografia que eu falei mais adiante, que é a manipulação durante as práticas funerárias. A gente tem que saber como foi que a múmia foi criada. No caso do Egito, a gente pode discutir depois na hora das perguntas, só para adiantar um pouquinho mais. O preparo da área do sepultamento ou onde a múmia foi feita, os acompanhamentos funerários, isso é de suma importância, características locacionais espaciais do enterro, como no caso do Vale dos Reis. O Vale dos Reis foi escolhido por conta de um monte que parece uma pirâmide. Isso entra na arqueologia funerária. Características físicas, químicas e biológicas do ambiente funerário. Como eu disse, uma carneira de calcário pode trazer uma múmia. Fazer uma múmia, perdão. E todos esses elementos poderão nos dar informações sobre a história da formação de um testemunho arqueológico e até do sítio como um todo. E no Egito, essa parte é muito interessante. Um dos casos mais comuns de intervenção em lugares de sepultamento são os ritos funerários, porque quando a pessoa era sepultada no Egito, a tumba ainda era visitada, porque a pessoa, o ente querido que sobreviveu, escreveu uma cartinha e deixava lá, escreveu uma carta reclamando, porque a pessoa não está ajudando a encontrar um emprego, coisas do tipo. A curiosidade também no faraônico, as pessoas iam para as tumbas porque estavam curiosas, queriam saber como era. Isso segue até hoje, afinal de contas, o turismo no Egito, novos enterramentos e os roubos, que é um problema muito forte em sítios arqueológicos. Aí eu trouxe aqui esse exemplo para vocês. Não dá para saber quantas múmias tem aí, mas isso era comum no faraônico, colocar uma múmia em cima da outra. Isso é difícil de analisar. E tem a tumba dos argentinos, tem várias dessas dentro de um fosso que ainda foram incendiadas. E agora vamos aos estudos de caso. O primeiro caso que eu trago para vocês é a múmia tatuada. Ela foi analisada há pouco tempo e ela é bem interessante porque, além de ser tatuada, ela foi encontrada em Del Bahari. E o caso dela é que tem algumas tatuagens que estão visíveis, mas outras só podem ser vistas com luz ultravioleta. E tem mais de 30 tatuagens nessa mulher. Aí a arqueologia funerária preocupa-se em olhar o significado dessas tatuagens. Não dá para ver muito bem, mas aqui temos olho de Horus, que é aquele para regeneração, e aqui temos babuínos, relacionados com o deus Thoth. Agora, por que ela tem 3 olhos de Horus tatuados no pescoço? Porque essa mulher é uma cantora. E queriam cuidar do pescoço dela para que ela pudesse cantar para o deus na outra vida. Para variar, ela ainda tem 2 vacas tatuadas, 2 vacas de Hathor. Aqui dá para ver um pouquinho melhor, aqui a patinha, a cabeça, o disco solar e os chifres, em ambos os lados. Hathor era a deusa da música. Outro exemplo muito legal está aqui no Brasil, é a Chamoentsu, que é uma múmia que está no Museu Nacional e ela ainda está enrolada. Ela não foi desenrolada, não sofreu uma autópsia, ainda bem. Aqui é o pezinho dela, né? Dá pra ver. Só que ninguém abriu esse caixão, aí ele está totalmente intacto.
Só que ela sofreu alguns daninhos externos, né? Porque antes não se tinha essa preocupação toda. Hoje o Museu Nacional cuida dela direitinho. E ela passou por uma tomografia. E dá pra ver aqui o tamanhozinho dela e tal. E foi possível ver algumas coisas que foram encontradas dentro do corpo dela. Aqui é um escaravelho, não sei se eu trouxe uma imagem de frente. Aqui é um escaravelho perto do coração dela. O escaravelho era uma das formas do Deus Sol. E ele era relacionado muito com o coração. É tanto que se tem um amuleto, que provavelmente esse caso, que é o escaravelho coração. Esses são outros artefatos que foram encontrados dentro da múmia. Vocês olhando não dá para perceber, mas eu como já consigo associar, aqui é um Tiet, que é um símbolo de Ísis, relacionado com a mumificação, com a menstruação. Aqui é outro Tiet, aqui é um Dijet, que é um amuleto relacionado com o Osíris. E esse aqui, eu não lembro o nome, mas é como se fosse um lenço, mas eu não lembro o nome dele. E o caso do Tutancâmon, que eu precisei colocar porque, pelo visto, o pessoal estava muito curioso. O Tutancâmon, só para contextualizar, ele foi um faraó da 18ª dinastia, durante o Novo Império. E ele casou com Anck-se-namun, que é a filha da Nefertiti do Akhenaton. Só que ele morreu com cerca de 18 a 19 anos e foi substituído por esse homem aqui, que era o vizir dele, o Ai. Nós sabemos disso, só uma curiosidade, porque o nome do Ai está dentro de cartuchos e ele está usando o Seten. Isso aqui é uma imagem na tumba do Tutancâmon. Aí ele ali usando o escaravelho coração. A tumba do Tutancâmon, ela é bem pequena, mas algumas outras tumbas do vale também são, mas o dele, isso é sempre levantado porque ele foi um faraó, né? E foi descoberto em 1922 pelo o Howard Carter e o Lord Carnarvon. E a tumba dele foi, dentro da tumba foram descobertos mais de 5.000 artefatos. Muitos ainda não foram estudados e, claro, tudo entra no contexto funerário, embora alguns ele de fato usou em vida e outros tenham relação com os procedimentos funerários da época. E, inclusive, foram encontradas 2 múmias de bebês, que hoje sabe-se que pelo menos uma é filha dele e é uma menina. A outra não tem material genético suficiente para saber. E é interessante o caso da tumba do faraó Tutancâmon, porque a múmia dele já passou por todo tipo de análise, desde autópsia, raio-x, tomografia, DNA, reconstituição facial, aí a análise do seu aparato funerário. Isso porque a múmia dele, dado o contexto que ele morreu, o contexto como a tumba dele foi encontrada, chama muita atenção das pessoas. Então, sempre rola documentário sobre como ele morreu. Vocês podem citar vários documentários aqui, porque é um enchimento de saco, sempre tem. Ano passado e esse ano ainda não rolou, porque está rolando o lance das supostas câmaras encontradas na tumba dele. Mas todo santo ano sempre tem documentário falando sobre o assunto. Mas cada um deles vem com uma história de causa de morte legítima. Estão ligando que tem alguma coisa muito estranha aí? Isso porque documentários são produtos. Eu trouxe algumas causas de morte. Eu separei 8, mas certamente não é só esse número não, acho que ainda tem mais. Em 1968, ele foi dado como... A morte dele foi dada como pancada na cabeça. Alguém caiu aí, foi? Ou foi Gasparzinho? Ah, já sei o que foi, foi ali atrás. Você tá bem, menina? Ok. Sim, em 1968, a morte dele foi tida como pancada na cabeça. Em 1993, atropelamento. Em 1999, morte com uma pancada na cabeça, mais assassinato. Em 2002, tipefeira e assassinato com um golpe na cabeça. Em 2005, infecção no joelho. Em fevereiro de 2010, infecção óssea unida com malária. Em junho de 2010, anemia falciforme. Em 2012, sofreria de epilepsia, ele se bateu e quebrou tudo e morreu. Eu juro que tem essa sugestão e virou documentário. Fora as reconstituições faciais do Tutancâmon, eu apresento para vocês Tutancâmon, Tutancâmon, Tutancâmon e Tutancâmon.
Olha, é o Aí tá, ó. Aquele lá do canto é norte-americano. Ah, ele tava rolando de... Quem aqui acha que ele é parecido com o primeiro? Levanta a mãozinha. Ninguém? Aê, uma. Tá. Quem acha parecido com o Xi ali? Ok. Esse aqui? Ok, melhorou. E esse aqui? Esse aqui tá perdendo feio. Bom, aquela ali é uma versão norte-americana, francesa, japonesa e eu acho que essa aqui é inglesa. Vocês estão se ligando que cada cultura colocou elementos da sua própria cultura no Tutankhamon? Agora é esperar qual é a próxima. E aqui é uma imagem dele quando ele era pequenininho, né, na época da coroação. Foi feita pelos egípcios. Então, eu acho essa aqui parecida. Essas produções, os documentários, né, e alguns livros, tipo Popeye, desumanizam cada vez mais Tutankhamon, transformando-o em uma peça de curiosidade. E isso só mostra que a gente falhou com o Tutankhamon. Isso aqui foi o que foi feito com o corpo dele durante a autópsia. Ladrões de tumbas conseguem desenrolar a múmia melhor do que arqueólogos, isso é possível. E a múmia dele, aqui o Harry Button, que foi quem tirou a foto, colocou ele certinho, mas a cabeça dele foi arrancada, essa parte aqui dele não existe mais, as pernas foram arrancadas, tudo isso para tirar o ouro dele. A gente realmente falhou muito com Tutankhamon, estamos falhando cada vez mais quando a gente apoia essas produções que desumanizam cada vez mais o faraó. E é só isso, gente. Nós vamos abrir para as perguntas. Quem quiser fazer um comentário, um questionamento, agora é o momento. Vai ficar eu e o Yuri distribuindo os microfones, por favor, se inscrevam. E depois que a gente acabar a fase de perguntas, a gente vai ter um momento de agradecimento a Márcia. Então, eu queria que vocês ficassem até o final para poder participar. Falando sobre a cerveja. Sério, parece brincadeira, mas não é. É verdade que eu vi isso num documentário do Hawaii, do Zahi Hawass. É verdade que os egípcios que construíram as pirâmides, eles bebiam cerveja todo dia depois de construir a pirâmide? Sim, porque a Heket, que é a cerveja egípcia, ela era extremamente nutreica, então era dada cerveja com pão para eles. Aí o pessoal trabalhava meio doidão, meio alto. Obrigado por essa excelente palestra. Eu queria saber o seguinte, nos anos 60, um ramo da historiografia começou a se desenvolver, que era a análise da morte. Sim. E começou-se a utilização da morte como um elemento que ajudava a desnudar a mentalidade das diferentes épocas. Então começou a se analisar a forma como as pessoas morriam, o que era escrito sobre isso e como é que a partir desses escritos você começa a estabelecer uma relação do indivíduo daquela sociedade com a morte. Essa mesma tendência historiográfica preconizava o diálogo entre as disciplinas como uma forma de ampliar o entendimento das sociedades, o que aconteceu muito mais do ponto de vista teórico do que prático. Então, o que você pode falar para a gente da contribuição passível de ser fornecida pela arqueologia para que a gente tenha um entendimento da mentalidade da sociedade egípcia sobre como era a relação do homem com a morte? Então, como a gente já comentou muito, né, durante essa semana, uma das formas de se conhecer o passado é através da cultura escrita. E é através da materialidade, que é o que a arqueologia pode alcançar, a gente já fica sabendo outras coisas. No caso da tumba do Tutankhamon, a gente sabe que, graças ao simbolismo aquático, por exemplo, isso era levado para a tumba. Ele foi sepultado com vários remos do lado dele, com vários barcos, tudo isso para ajudar ele na sua jornada. Deixa eu ver outra coisa. Lembranças dos parentes colocados nas múmias, como guirlanda de flores. A gente não sabe quem foi, mas sabe que teve a intenção disso. Outros presentes também. Mas, assim, só estou dando esses exemplos para ilustrar. Mas é graças à materialidade. Mas, claro, se isso for analisado no contexto. Se for fora do contexto, a gente não pega muita coisa. Por isso que a gente tem que saber sobre o entorno também. Como o exemplo que eu falei do Vale dos Reis. Por isso que as disciplinas precisam casar história,
museologia, né, por conta da reserva técnica, arqueologia, bioarqueologia, que é relacionado com a biologia e a arqueologia, a zooarqueologia, que também entra na bio, e assim vai. Não sei, como é? Boa noite, Márcia, meu nome é Lucas. Oi, Lucas, tudo bom? Faço administração aqui na UFOB. Puxando assim, do meu lado da sardinha, vamos dizer assim, na administração há muito uma discussão de quando se começou o processo de burocracia, né? Alguns denominam como pai da burocracia na administração Max Weber e outros teóricos, mas alguns defendem que a burocracia já começou lá no Egito. O que eu queria saber de você era o seguinte: como é que se dava esse processo e como é que era a institucionalização da burocracia na sociedade egípcia? Nossa, isso foi profundo. Não dá para saber se a democracia surgiu de fato no Egito. É a mesma coisa que perguntar onde surgiu o fogo, porque vai que eu digo que surgiu no Egito e de repente encontra um artefato em outro lugar que diria que surgiu lá. Mas a cabeça central da burocracia, se eu posso assim chamar, no Egito, era o vizir. Tinha os governadores que tinham que responder ao vizir e o vizir tinha que responder ao faraó. Aí nós temos textos jurídicos falando sobre distribuição de terras, sobre pessoa que não pagou impostos, e assim vai. É meio ralo, mas dá para encontrar umas coisas bem interessantes. Sabemos que, claro, né, como em muitos lugares, às vezes não funcionava nada. Tanto que em casos de corrupção, por exemplo, era cortar das mãos, porque não tinha jeito. Mas assim, no geral, era dessa forma, um respondia ao outro, o vizir principalmente. E em algumas épocas existiam até 2 vizires para cuidar de tudo isso e ainda não dava certo. Oi. Na educação física a gente tem um termo chamado cultura corporal de movimento, né? Que é o que vai englobar dança, arte marcial, luta, tudo. E no Antigo Egito você tem algum desenho, ou algum papiro, ou algum vestígio arqueológico que demonstre a cultura corporal de movimento desse povo? Sim, mas não como exercício físico, né? Porque exercício físico é uma cultura já nossa, mas um pouquinho mais recente. Mas sim, tinha atividades físicas, mas era mais para deleite. No caso, em âmbito militar, tinha mais relação em dar agilidade para o soldado. Sim, e respondendo a pergunta, existem várias representações, tanto de navegação no Nilo e as pessoas fazendo um exercício físico, né, que é caçando animais. Eu? Ok. Caçando animais. Em contextos militares, tem o pessoal lá fazendo suas atividades corporais e assim vai. Dança também? Sim, dança. Boa noite. Oi, boa noite. Ai, que coisinha fofa, gente. Referente à proteção das tumbas. A gente sempre vê em filmes aquela ideologia que sempre existia as armadilhas e tal, para proteger o ouro, a múmia em si também, né? E como é que ocorria essa proteção? Havia, de fato, o maior perigo que existe em múmias, de verdade, é ela colocar em cima de alguém ou então micro-organismos. Mas na época faraônica o máximo de proteção eram os guardas da necrópole e as maldições, que pelo visto não funcionavam muito, né? Mas não tinha armadilhas, essas coisas não. Isso tá mais no lado lúdico. Aqui. 2 perguntas. Primeiro, em navegações longas sem rumo na internet, eu cheguei à notícia de que no processo de mumificação eles removiam o cérebro e outras partes do corpo, mas o cérebro era retirado, se eu não me engano, pelo nariz. Isso tem algum fundamento? Sim, tem. Mas só que assim, dependendo do período, era só pelo nariz, que tinha que quebrar, né, o nariz para tirar, ou fazia um buraco na nuca, que foi o caso do Tutankhamon, foi retirado tanto pelo nariz como pela nuca. E foi o que confundiu pesquisadores como Bob Brier, porque achavam que era uma pancada, mas não, é um buraco que fizeram. E posso dizer para você que provavelmente era muito feio de se ver, porque eles botavam um aguento dentro. Eu até ia pedir para você levantar para mostrar, mas a gente pronto. Colocavam um aguento, balançavam a cabeça e tiravam, como se fosse um coquetel. Só que um coquetel feio, né? A segunda pergunta seria em relação aos gatos. Eu ouvi falar que eram sagrados e até tinha um caso especial, que seria o gato macho de 3 cores. Não.
algo assim. Não. Mas em questão aos gatos, qual é o fundamento do sagrado deles? Bom, eles eram relacionados com a deusa Bastet. E apesar de nós hoje... Nós não, né? Porque eu tenho um gato e meu gato é lindo, maravilhoso e incrível. O nome dele é Bob, tá? Tem fotos dele no meu Instagram. Na cultura egípcia, os gatos eram vistos como criaturas muito corajosas. E a deusa Bastet, que era filha de Ra, ela era quem ajudava o Sol, o deus Ra, a enfrentar a Pep, que é a serpente que tentava devorar o Sol todas as noites. Isso porque, no Egito, os gatos, pelo visto, eram ninjas, porque podiam enfrentar crocodilo, podiam enfrentar serpente e assim vai. Por isso que tinha esse âmbito tão sagrado para o gato. E Bastet, além de ser uma deusa muito corajosa, ela era relacionada com a maternidade e, em alguns momentos, com a deusa Sekhmet, que era relacionada com a saúde. É por isso. Boa noite. Oi, você falou que a mumificação seria um processo para poder chegar ao submundo. Sim, certo? Sim. No caso de uma pessoa pobre não tivesse condições de fazer a mumificação, teria algum outro processo para poder fazer com aquele corpo para alcançar o submundo? Não, não era permitido, só para quem pudesse pagar. E a ideia de que só essas pessoas poderiam usufruir das bonanças, né? Eu tenho uma colocação, Márcia, para você comentar. A questão da tumba de Tutankhamon em relação às outras tumbas, sobre o porquê que ela ficou tão famosa, por que a gente consegue produzir tanta informação sobre ela, sobre o diferencial do Howard Carter, né? Porque era uma pessoa dos gabinetes de curiosidades, né? Um dos fundadores dessa questão dos gabinetes de curiosidades, de certa forma. E por que o trabalho dele teve essa diferença em relação a dos outros exploradores e destruidores, né, de tumbas do Egito? A primeira parte é porque o Howard Carter, ao contrário de outros exploradores, ele realmente não teve uma formação de arqueologia de fato. Ele era só um artista, uma maldade. Ele era um artista que foi para o Egito desenhar tumbas e que acabou virando arqueólogo graças a um dos pioneiros da arqueologia científica, que é o Flinders Petrie. Ele é um dos primeiros discípulos dele. A primeira parte é aí. A segunda é porque ele conseguiu encontrar uma tumba praticamente intacta. Isso depois de anos procurando no Vale dos Reis por uma tumba qualquer, de preferência que tivesse ainda cheia de artefatos. Ele acabou encontrando, em sua última expedição, porque o patrocinador ia cancelar, e isso entra em uma das mitologias do Tutankhamon, né? Porque era a última chance dele e ele encontrou. E pela tumba estar praticamente intacta, que somente 2 tumbas estão nessa condição, a dele e de um faraó chamado Pensenúnios, alguma coisa assim. Só que o dele foi só encontrado algumas coisinhas. O Tutankhamon é praticamente um acervo funerário completo. Aí é por isso que ficou bem famoso. Fora que foi um faraó que morreu muito jovem, aí entra ainda mais o lado de querer saber mais sobre ele, então as pessoas têm buscado muito, mas esses 3 pontos são os principais. E a questão do contexto, né? A documentação do Howard Carter. Por isso, da formação de arqueólogo, a forma como o Howard Carter trabalhou, anos antes foi descoberta a KV-55, que tinha alguns artefatos e o arqueólogo que estava trabalhando, ele não tinha autonomia, quem mandava era o patrocinador dele. Então, quando a tumba foi descoberta, na hora de fotografar, o fotógrafo chegou acho que 3 dias depois, e quando foi fotografar, eles tinham limpado a tumba para ficar bonita na foto. Isso não se faz em trabalho de arqueologia. Mas no caso do Howard Carter, em vez de ele fazer isso, ele documentou cada coisinha. Ele abria uma câmera e botava cada número, desenhava onde estava, mandava fotografar e só ia tirando e catalogando cada peça. E isso foi uma diferença enorme, porque hoje em dia, pegando os diários de escavação dele, que por acaso ele está publicado na íntegra na internet, você pode reconstituir todos os passos do Howard Carter. Então, isso foi um presente enorme para nós quase 100 anos depois. Ô, Márcia, oi. O Tutankhamon, ele aparece muito na biografia, né, nos livros sobre a história do Egito, e ele é muito louvado por, teoricamente, ter trazido novamente o Egito para o politeísmo. Agora, um ramo da egiptologia defende a ideia de que, na verdade, o Akhenaton queria colocar o Sol
estabeleceu uma sobreposição, mas sem que houvesse uma transposição para o monoteísmo. Então, os que defendem essa teoria dizem que, na verdade, o Tutankhamon não fez nada além de reequilibrar algo que nunca não chegou a se consubstanciar de fato como uma proposta de fazer o Egito se transformar em uma nação, chamemos assim, monoteísta. Você acha que a fama dele pode nascer desse fato dele ter devolvido, em teoria, o Egito para suas tradições milenares, o que teoricamente o seu pai teria tentado mudar? E qual é a sua visão da postura política do Akhenaton? Você concorda que há um exagero nessa análise que ele teria tentado implantar o monoteísmo? Bom, sim, há um grande exagero, ligado mais para aquele lance de que ele teria criado o monoteísmo, então o monoteísmo surgiu no Egito, foi levado para os outros lugares. Isso aí é mais conversa, esse é um grande exagero mesmo, porque nós sabemos que de fato Akhenaton apagou o nome dos outros deuses, mas não podemos dizer que certamente era um monoteísmo, porque o Deus, o Sol, ele tinha várias faces que o transformava em divindades individuais, por assim dizer. Khepri, Atum, Ra. E quando estava chegando ao final do reinado do Akhenaton, ele começou a resgatar essas faces. Ou seja, aparentemente ele começou a ver que essa história de só cultuar o Atum não estava dando muito certo. Até porque ele não tinha uma justificativa para o submundo. Porque as pessoas passaram esses séculos todos sendo sepultadas indo para o tribunal de Osíris. E agora eles iam para onde? Aí existem teorias de que, aparentemente, todo mundo já ia para o paraíso, especialmente a família real. Então, isso é uma coisa que realmente os egiptólogos precisam sentar para analisar. E existem pesquisas sobre isso. Agora, sobre a fama do Tutankhamon ter a ver com isso, eu acho que não. Tem mais a ver com o lúdico mesmo, do menino que morreu jovem, rodeado de tesouros e tal. Mas eu vou fazer uma colocação que você me fez lembrar agora. O Akhenaton fez essa manobra política, não é nem revolucionária, é política. Ele fez isso com pura política, porque ele não queria dar tantas contribuições para os outros templos. Ele achava que estava indo dinheiro, porque não existia dinheiro naquela época, né? Demais para os templos. Então ele tentou pegar o poder para ele, porque o faraó, ao contrário do que as pessoas acreditam, ele não ficava com poder central de fato. Ele tinha que dividir o poder entre outras classes, principalmente as sacerdotais, que eram muito poderosas nessa época. Então, ele tentando fazer isso, tal, não deu certo, porque quando ele morreu, aparentemente temos mais dois faraós, que seria Smenkhkare, que alguns acreditam que seria Nefertiti, mas isso aí é só sentando, falando de filologia por conta do nome, né? A Anka-Perurá, que é uma faraó, por acaso, que alguns historiadores ainda não aceitam ela, mas ela é citada na tumba do Tutankhamon, nos artefatos da tumba dele. E depois temos o Tutankhamon, que primeiro reina em Amarna, que é a cidade do Akhenaton, Akhetaton. Depois vai para uma cidade chamada Mênfis, onde acredita-se que ele seria mais aceito lá, e no final da vida que ele vai para Tebas, onde ele morre. Então existe todo um jogo político aí até fazer com que Tutankhamon fosse aceito pela classe sacerdotal de Tebas. Bem, o que eu queria saber, eu não sei se outras pessoas vão saber, e a pergunta talvez não seja tão boa, mas por que nas imagens de Tutankhamon sempre tem algo relacionado a cobras? A Naja. Porque a cobra-rei do Egito, ela era considerada uma das protetoras do faraó. Mas a sua pergunta ela é interessante, na verdade, porque ela, no contexto da ambiência do faraó e do Nilo, ela é vista como protetora do faraó. Mas quando ela está no deserto, ela já é um animal peçonhento, que traz o caos e tal. Então não foi uma pergunta boba. Bom, então para encerrar esse ciclo de estudos, eu gostaria de agradecer a Márcia pela vinda, pela disposição dela sair da casa dela, do trabalho dela, para vir para cá, dar esse momento para a gente. E queria chamar o Yuri, a Elaine e o Ricardo para dar uma lembrancinha para a Márcia. Cerveja! O Yuri a Elaine,
o Ricardo e o Yuri, eles fizeram parte da organização de todo o evento, eles ficaram responsáveis pelas inscrições, por tudo isso. Então, o agradecimento pelo êxito do evento também vai para eles. Eles estão entregando algumas lembrancinhas da UFOB para você não esquecer da gente. Ela não pode dizer, é o Egito do Brasil. Eu vi isso demais essa semana. Olha que bonitinho. Vou escrever todos os esquemas do site nela. A caneta também foi cara. Obrigada. Vai ser muito útil para escrever no meu caderno. Obrigada. Eu vou desenhar muito com ela. Um conectinho. Era boas anotações tomando aquela cerveja lá. Ótimos artigos acadêmicos saem assim, tá? Ó, essa caneca aqui vai estar no cenário do canal do Arqueologia Egípcia, tá? Então quando vier, lembre-se. Foi aqui. Você vai falar desse evento? Vou falar, claro. É obrigada a falar. Vou falar, aquele lugar é quente demais, gente. Não vou falar, não. Não precisa não falar da minha cidade, não. Tudo bem. Bota ela pra abrir aí. Ah, É uma obra, uma carranca do Mestre Negro. É o nosso artesão local da cidade. E é interessante chamar a atenção porque a carranca é extremamente representativa desse ambiente aquático. É um símbolo de proteção. Gente, adorei. Igualzinho a mim. Chocolate? Não. Você falou que é igual a você? Os mais velhos falam mulher feia é igual a carranca. Eu não tenho problemas com isso, não. Eu tenho uma autoestima incrível. Vai pro cenário também. Quer dizer, o cenário tem que ficar mudando, né? Então, algumas vezes vão aparecer. Pode começar a contar. Semana que vem, já tem vídeo pra gravar. Já vai estar lá. E agora, eu vou realizar o sorteio. Tô brincando. É a doação para a biblioteca da UFOB, para vocês lembrarem de mim eternamente. Daqui a 3.000 anos, estar lá minha múmia e falarem, olha, ela deixou a contribuição aqui. E agradecer pelo convite, gente. Realmente gostei muito. Pena que não tem cerveja nesse negócio, mas está ali. Então, agradeço em nome da biblioteca, né, que um livro vai ficar para quem quiser levar para casa para ler, o outro fica para consulta. E agradeço também em nome, não é, do meu curso, que é o curso de História, que certamente tem muito a ganhar, não é, com esse evento. Ganhou bastante, não só com a organização, mas como com as suas contribuições, professora. Obrigado pela sua simpatia, pela sua competência. Volte mais vezes. A UFOB vai estar sempre aberta para esperar a senhora em outras oportunidades. Muito obrigado. O menino ficou surdo. Bom, eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço mais uma vez a Márcia, agradeço mais uma vez a participação de vocês. O êxito do evento foi graças à disponibilidade de vocês e às perguntas que vocês fizeram. Muito obrigada e espero contar com vocês para as próximas atividades.